Tudo se novo é, em Cristo renasci, sua graça plena nunca mudará. Minha escuridão em luz se tornou, oh Deus, na aflição eu posso descansar. Por tudo que és cantarei, oh meu Deus, a Jesus, o teu amor. Cristo, te amo, oh quanto eu amo, pra mais ninguém, Deus, eu vou viver. Em ti justo sou, Jesus. Então Romanos 7 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu, mesmo com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse é o versículo, capítulo 7. Você vê que ele falou, é longo, não é? Quando nós lemos ele, aparece um monte de coisas assim, difíceis, não é?
Então, nós lemos todo ele, não vamos falar sobre todo ele. Como eu disse, nós vamos dividir isso, não de uma maneira mais adequada, como eu acharia melhor, fazendo aquilo que a gente vai de verso a verso, 30 vezes. Não vou fazer isso. Mas vou olhar de maneira geral hoje. Esse texto, ele sempre gerou uma grande dificuldade na igreja, na história da igreja. Sempre houve muitos debates sobre esse texto, né, de Romanos 7. Sobre esse homem que parece dividido. Então houve sempre um grande debate. O apóstolo Paulo está falando sobre uma época em que ele não era regenerado, ou uma época que ele já é regenerado, e o entendimento desse texto é vital. Então, a gente vai levar um tempo, mas, por exemplo, no capítulo 7, versículo 6, diz assim: mas agora, tendo sido liberto da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Se você não entender esse versículo 6, você não entendeu o cristianismo. E a ideia de que nós podemos ser salvos por uma verdade que nós não conhecemos, não pode ser verdade. Não é? Então, entender esse verso 6, por exemplo, é fundamental. Então, esse texto, ele não é só assim, complexo, uma coisa difícil, mas que acrescenta algo importante. Não, ele é fundamental. Não é? Você, quando chega aqui, você não está só num ponto obscuro, por exemplo, esse versículo 6, você não está só num ponto obscuro que você tem que entender. Se você entender vai ser bom, se não entender tudo bem. Não, de forma nenhuma. Esse é o coração do Evangelho, é o coração. Aí está, se você souber o que significa ter morrido para a lei, para pertencer a outro, e servir a Deus em novidade de vida, isso é o cristianismo. Então, você tem que entender isso para entender o cristianismo. Entender o cristianismo sem entender isso não é entender. Então, você vê, uma coisa fundamental. Então, nós queremos olhar isso de uma maneira ampla, assim. Hoje, no domingo que vem, porque é carnaval, mas vai ter culto, normalmente. Não vai ter nada pela manhã, mas vai ter à noite. Então, nós vamos estar aqui, vamos continuar. Então, deixa eu pensar com os irmãos, nós entendermos esse texto de uma maneira geral, começando hoje até o domingo que vem. Há uma obra famosa, que foi publicada há muito tempo atrás, 1886, mas que é conhecida, que é o estranho caso do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, Senhor Hyde. E ela conta a história, na verdade é um homem contando a história, Gabriel John Utterson, que era amigo do Dr. Jekyll, e ele se vê envolvido numa série de eventos, em que ele percebe haver uma ligação entre um homem terrível, que ele acaba conhecendo, que é o Mr. Hyde, e esse doutor que é amigo dele. Então ele vê essa estranha ocorrência de fatos que de alguma maneira parecem ligar esses dois homens que são completamente diferentes. Então, se você conhece, o Médico e o Monstro, então o filme, e isso se transformou em várias peças, mas sempre as pessoas mudam um pouco. O bom mesmo é o livro, e não essas produções. Então, a obra é de Robert Stevenson, um escocês que morreu em 1894, nasceu acho que em 1850, então viveu pouco, viveu uns 44 anos, mas é considerado no século XIX o escritor mais traduzido e um dos mais famosos britânico. Então ele escreveu, por exemplo, livros como A Ilha do Tesouro. Então, vários livros, ele escrevia peças, ou livros que se transformavam em peças. Então ele era um dos mais traduzidos, considerado um dos mais importantes escritores ingleses, e um dos mais importantes do século XIX. Então a obra é famosíssima. Stephen King, que é um autor assim que gosta de escrever uma coisa assim meio
meio que misteriosa, fantástica. Ele diz, olha, essa obra, não é? O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, para mim estão entre as 3 maiores obras assim já escritas. Drácula de Bram Stoker, enfim, Frankenstein de Mary Shelley, né? O Médico e o Monstro. Ele disse, e olha que ele, acho que ninguém escreveu mais livros que venda mais e que assim do que Stephen King. Ele diz, olha, e o livro é pequeno, assim, tem quase 100 páginas, dependendo da... Né? Então ele fala sobre o bom doutor Jekyll. É um homem respeitado, um homem que trabalha, honrado, mas ele descobre uma insatisfação na vida, assim, sabe? Ele vai, conforme a vida vai passando, ele vai descobrindo uma certa insatisfação em viver, e ele percebe, meditando a respeito disso, que essa insatisfação nele, e que ele percebia nas pessoas, é porque dentro do homem vive dois eus diferentes. Um eu é egoísta, um eu pensa só em si, um eu vive concentrado na ideia de que o mundo tinha que funcionar a seu favor, sabe? Num casamento a mulher tinha que ser o que eu quero, os filhos tinham que ser o que eu quero, meus amigos tinham que ser tudo como eu quero, assim. Há um eu no homem que ele queria escrever a história, assim. Todo mundo tinha que ser personagem da história dele, ele é o centro. O culto tem que ser como ele quer, as músicas tem que ser como ele quer, as pessoas têm que ser, e se não for tudo como ele quer, ele não gosta. Eles, há uma parte nossa do homem que é assim, mas há uma outra parte que diz, isso é egoísmo. Se você quer que todo mundo seja como você quer, e se o outro também quer que todo mundo seja como ele quer? Isso é mal. E isso faz nós termos ações mais. E há uma parte de nós, um eu assim, na nossa consciência que diz, não pode. O certo é você não viver para você mesmo. Você viver para sua esposa, para os seus filhos, viver para as pessoas. Você não pode querer que elas façam, você tem que ser assim, você tem que ser amável. Você tem que ser para as pessoas tudo o que você quer que as pessoas sejam para você. Então ele diz que essas duas coisas habitam no homem e perturbam o homem. Porque ele quer, de alguma maneira, sempre que ele é uma coisa, a outra coisa está insatisfeita. Então ele age egoisticamente, mas a consciência dele fica acusando ele. Mas se ele não agir assim, ele fica sentindo que a vida está sem graça, que as coisas não estão funcionando. Então ele vê essas duas naturezas disputando a consciência, a mente dele. E de tal maneira que ele pensa, é como se nós fôssemos 2 seres humanos e não um. Há uma dualidade radical em cada ser humano, é o que ele percebe. Não é? O Dr. Jekyll, ele vê que há uma dualidade, e isso cria todos esses conflitos e essa insatisfação com a vida. Ele estava ficando cansado desse campo de batalha, ele estava ficando cansado de quando fazia o que ele queria e passava por cima das coisas, depois ele se sentia mal. Mas ele estava cansado também de que quando ele estava fazendo que a parte da consciência dele diz que é o certo, é o bom, ele também não se sentia satisfeito, parecia que estava alguma coisa faltando, roubando. Então ele diz, olha, ninguém pode ser feliz, porque eu tenho um eu virtuoso, mas eu também tenho um eu que é egoísta, e eles ficam assim, me perturbando, não é? Porque eles estão sempre em conflito, ambos impedem eu de gozar a vida. Eu descobri que eu sou esse doutor famoso, mas eu não gozo a vida, porque eu estou sempre nessa luta, é uma guerra sem fim, é uma guerra terrível, em outras palavras. Ele acreditava nessa dualidade radical, e ele diz, não tem como viver uma vida satisfatória no mundo assim. Então ele pensou, olha, seria bom se aquela parte de mim que é assim egoísta, injusta, pudesse seguir o seu caminho. Ele diz, entregue as suas aspirações sem remorso,
do seu irmão gêmeo, que é correto e fica sempre perturbando. E também esse irmão gêmeo correto poderia andar de forma segura em seu caminho, fazendo coisas boas. Então, se essas duas coisas se dividissem, então ia ser ótimo, porque nunca mais ele vai viver a desgraça dessa dualidade. Então ele inventa uma poção, ele é um doutor, faz suas experiências, inventa uma poção que consegue dividir as duas partes, não é? E pela primeira vez na vida, ele tem essas duas partes separadas. Ele é um homem diferente de todos os outros homens. E essa outra parte, que é a parte totalmente egoísta, sem nenhuma contenção de se sentir mal pela sua consciência, é o Mr. Hyde, não é? E ele diz algo, essa parte totalmente egoísta, ele diz assim: era um ser inerentemente vilão e maligno. Cada ato e cada pensamento dele era centrado em si mesmo, era totalmente egoísta, e nunca se sentia mal, de maneira nenhuma, com o egoísmo. Então, Mr. Hyde tem essa coisa assim, ele é o único ser humano na Terra que não é dividido. Ele é o único ser humano na Terra que pode ser tudo que ele quer ser, pode fazer o que ele quiser. Ele realmente acha que tudo está a serviço dele, mas ele não vai se sentir mal, nem numa luta, por causa disso. Ou seja, ele é o único ser onde não há elementos redentores, entende? Porque nos seres humanos há essa dualidade. Mesmo você vai ver, no pior pessoa que você ache, às vezes o cara malvado, que você acha malvado, um cara que você acha insuportável, tanto do ponto de vista mais assim, que você diga monstruoso, como Hitler, ou como seu patrão chato, né? Mas às vezes ele é um excelente pai, às vezes é um vizinho legal, há elementos nele que são assim, entre aspas, redentores. Hitler gostava de bicho, talvez tratasse bem a sua esposa, enfim, ele era anti-tabagismo, você vai encontrar nele elementos, gostava de arte, mas o Mr. Hyde não, ele estava totalmente liberto de todas esses elementos, assim, ele era alguém único no mundo. Então sempre que alguém encontrava o Sr. Hyde, achava ele uma criatura grotesca, assim, porque ele era o egoísmo completo, ele era o egoísmo sem mistura, ele era o ser humano como nenhum outro, de certa forma. E à medida que a história passa, ele começa a perceber, Dr. Jekyll, que ele não entendia o ser humano como de fato ele conhecia. Ele sabia que tinha uma parte nele que parecia que era boa, que falava na sua consciência, e ele sabia que tinha coisas mais nele, como você, como todo mundo diz, não, eu sei que eu não sou perfeito, ele sabia disso, mas ele descobre, não é, à medida que a história vai andando, que o mal é muito maior do que ele pensava, que a parte má, que o que ele chamava de mal, era muito maior. Ele achou que quando ele dividisse as coisas, haveria um ser mal, com aquelas coisas que ele achava má nele mesmo, e aquele outra parte que ele achava boa, mas ele jamais imaginou que a parte má era tão má, tão egoísta. Então no momento que ele toma a poção pela primeira vez, ele se transforma no Mr. Hyde, ele diz: eu me conheci no primeiro sopro da minha nova vida por ser muito mais perverso, 10 vezes mais mal do que eu pensava. E o pensamento, esse pensamento dessa nova existência me tomou e me encantou como vinho. Esse ser, Edward Hyde, era intrinsecamente maligno. Cada ato e pensamento dele era totalmente centrado em si. Você vê como ele define o que é totalmente maligno? Talvez não como muitas pessoas definiriam. Ele é totalmente maligno, por quê? Porque cada ato dele é totalmente centrado nele mesmo, é voltado para ele mesmo.
Então, se você vai lendo o livro, usar exemplos assim de livros assim, sempre é ruim, que estraga um pouco a história. Mas você vai ver que o Mr. Hyde vai assumindo o controle, sabe? Essa parte dele, porque o lado ruim, chamado Hyde, o escritor está fazendo um jogo, né, de palavras lá com inglês antigo, de horroroso, de odioso, não é? Ele usa esse nome para isso, medonho. Mas ele fala também que é porque esse mal todo estava escondido dele. Quando ele era Dr. Sol, Dr. Jake, ele sabia, como todo mundo, que havia uma parte má, mas ele não achava que era essa maldade toda. De certa forma, essa parte má se escondia e nós racionalizamos o que é mal, achando que é mal, mas não tão mal. Mas ele vai descobrindo o horror que estava escondido, sabe, naquilo que ele achava que era só algumas coisas ruins. Ele não tinha ideia. Ele quer mostrar o seguinte: o ser humano normalmente não tem ideia da maldade que está dentro dele, do mal que está dentro dele. Ele sempre racionaliza isso, esse mal ele se esconde. Então o Mr. Hyde é muito mais maligno do que o Dr. Jekyll jamais pensou. Ele disse que ele seria. É surpreendente. Ele começa a fazer coisas terríveis, começa a agir de tal forma que leva ele às atitudes mais horríveis possíveis. E finalmente o Dr. Jekyll chega à conclusão de que a única maneira que ele tem é de matar o Mr. Hyde, porque o mal vence. Não tem como a parte que ele achava que era virtuosa subjugar esse mal, mas cada vez mais que ele tenta controlar esse mal, controla ele de tal maneira que a única maneira que ele encontra é acabar com tudo e se matar. Não há uma saída. Então um livro preocupante, assim, traça linhas escuras e nos parece pular um pouco daquilo que nós acabamos de ler, Romanos 7, não é? O autor, Robert Stevenson, está dizendo de certa forma a mesma coisa, não é? Em parte do que nós acabamos de ler, não é? Como Paulo, o Dr. Jekyll era alguém honrado, um grande médico, alguém fino, que as pessoas viam como um cavalheiro, mas todo aquele mal estava dentro dele, não é? Havia um horror no âmago do seu ser. Então Stevenson, na verdade, a maneira com que ele define o Mr. Hyde é uma maneira totalmente má, perversa e maligna, mas é isso, é a centralização absoluta no ego, é ser totalmente voltado para si. É uma definição ótima, é autoabsorção, é egocentrismo. Sou eu e minhas necessidades, sou eu e os meus desejos, sou eu e o que eu preciso para ser feliz. Essa pessoa tem que me dar isso, a minha esposa tem que me dar isso, as pessoas têm que me dar isso, os irmãos da igreja existem para fazer isso, o mundo existe para isso. Sou eu e as minhas necessidades, eu e meus interesses, eu e os meus desejos. E sempre que isso entre, de certa forma sai do ângulo, isso gera um monte de problemas internos. Essa incrível capacidade de concentrar-se em si mesmo é que leva a todo mal, a todo mal. É isso que ele está dizendo, e é isso que flui, assim, da palavra de Deus. Que nas pessoas que você pode dizer que são as melhores pessoas, há essa capacidade de fazer coisas horríveis, muito além do que o ser humano quer acreditar que é capaz, muito maior, muito pior, além. Mas isso fica escondido até a Dr. Jekyll tomar a poção. Já no nosso caso, não é? A poção que faz isso surgir de repente não é uma poção, é um estresse.
É uma contrariedade, é o que a gente fala que é a gota d'água, é a poção que faz o monstro mostrar um pouco a cara. É alguém que nos contrariou. É alguém que nos contrariou, mas é mais forte que nós, então nós aguentamos. Mas quando o fraco nos contrariou, então nós fomos lá e mostramos nosso monstro. É a poção. É a poção que deixa a gente ver um pouco do monstro. É a maldade real, é a capacidade para o mal. Não é a nossa capacidade para ser como aquilo que o Hyde é, uma enorme capacidade quase infinita para o egocentrismo, a autoabsorção, a vontade própria, a autoindulgência que explica todas as nossas atitudes. Tudo isso vem para fora, então você está morto. É isso que ele está dizendo, é isso que Paulo está dizendo, não é? E ele está dizendo o seguinte: nossa capacidade de avaliar o pecado e o mal é muito pequena por causa da nossa maldade. A nossa maldade faz a gente avaliar o mal em nós sempre menos do que o que ele é. Nós sempre achamos que há elementos que realmente são redentores. Há um cantor de rock indie, Sufjan Stevens, é novo ainda, assim, eu acho novo, ele tem 40 anos. Antigamente eu não achava novo não, mas agora eu acho que quem tem 40 anos é novo. E ele gravou uma música linda, assim, quando você ouve, não é? Mas o nome da música é John Wayne Gacy Jr. Ele ganhou vários prêmios, é um cantor realmente americano famoso. Então, mas quando você começa a ouvir a letra da música, John Wayne Gacy Jr. é um serial killer. E a música então é sobre um serial killer mesmo que viveu, chamado John Wayne Gacy Jr. Foi morto em 1994 por injeção letal, porque ele era um serial killer, mas há muitas coisas diferentes nele, porque ele matou 33 adolescentes entre 72 e 78. 33 adolescentes. Ele atraiu de alguma forma diferente para sua casa, e ele matava esses adolescentes e colocava debaixo do piso da casa, assim, debaixo do assoalho, e foi escondendo corpos ali, escondendo corpos debaixo do assoalho. E quando descobriram, 33 pessoas tinham sido mortas por ele. Mas ele ficou conhecido como o palhaço assassino. Porque o John Wayne Gacy Jr., ele se vestia de palhaço, porque ele era muito envolvido com o social, assim, sabe? Então ele estava sempre enganjado em atividades, de ações sociais, para arrecadar dinheiro para o orfanato, para arrecadar dinheiro para as crianças, e ele se vestia de palhaço para esses eventos, não é? Então ele tinha uma vida assim, uma família que, todo dia eu estava vendo uma entrevista com a sobrinha dele, e com a irmã dele, adoravam, ela teve um casamento difícil, ele assumiu como se fosse o pai, assim, da sobrinha. A sobrinha adorava ele, e os amigos, e a irmã que ficou com ele até, junto com ele, apesar de estar espantada com tudo, até a sua morte por injeção letal em 94, mas ele tinha ele vivia essa vida assim, tinha uma empresa, trabalhava, ajudava, e também no tempo vago ele era envolvido com atividades sociais, e ele se vestia de palhaço, Pogo, um nome, porque palhaço tem que ter nome, né? Então era Pogo, o palhaço, e ele, todo mundo adorava ele, o cara assim adorável. Então quando descobriu isso foi um escândalo. Então Sufjan canta sobre ele nessa música. O nome da música é o nome dele, John Wayne Gacy Jr. Mas ele diz algo perturbante na música. Ele diz assim: vestiu-se como um palhaço para eles, com o rosto pintado de branco e vermelho, e em seu melhor comportamento ele aparecia, mas quando ele estava no quarto escuro, e aí a música começa a falar. A música é linda, assim, a melodia. Quem não tem nada de inglês não vai nem imaginar que ela está falando sobre essas coisas assim, não é? Mas quando vai terminar a música, não é? Stevens, ele acaba de um jeito
interessante. Ele diz assim: e no meu melhor comportamento, eu sou realmente como ele. Vejam abaixo das tábuas do piso, para os meus segredos escondidos. Ele está dizendo o seguinte: esse cara era um cara exemplar mesmo. Mas quando olharam lá o piso dele, acharam 33 defuntos lá. E cantor diz, se as pessoas olhassem, não matei ninguém, mas se as pessoas olhassem, pudessem olhar debaixo do assoalho da minha vida, e elas iam ver que eu também. Lutero dizia assim: se nós fôssemos julgados pelo que fizemos que as pessoas não souberam, ou pelo que passa em nossa mente, todos nós éramos condenados à morte várias vezes. Há um grande puritano chamado John Bradford, que disse que na Inglaterra, sempre que ele passava que tinha alguém enforcado, ele falava assim: graças a Deus, porque se não fosse a tua graça, eu poderia estar no lugar daquele homem. Não é que ele fez coisas que aquele homem fez, mas ele sabia amar o suficiente em mim para fazer tudo que ele fez. É isso que o cantor está dizendo aqui. Não é agora, a questão é, você acredita nisso? Imagina se eu dissesse assim aqui, agora hoje aqui, aí vai ligar ali o projetor e vai passar o filme do seu último mês de pensamento. Você se sentia à vontade? Você se sentiria à vontade? Se passasse, vai passar agora, você não sabia, mas tudo que você pensou e fez no último ano foi filmado. E foi gravado o som dos seus pensamentos. E agora vamos passar ali. Quem aqui todo mundo ia se encolher? Não é? Ninguém quer que se olhe por baixo do assoalho. É por isso que esse cantor está dizendo isso. E é por isso que Robert Stevenson também escreveu esse livro. Stevenson, né? E o outro é Stevens, o cantor. É o que Paulo está dizendo. Há uma capacidade de hediondez, de egoísmo, de pecado, de centrar em nós mesmos. E que, na maior parte do tempo, você finge não existir. Ou, como o Dr. Jacob, você percebe, mas você acha que é muito menos mal do que é. Quando ele conseguiu soltar essa parte, ele disse, era 10 vezes mais mal, mais cruel do que eu podia ter imaginado. Era superior a isso. Então, quando a gente começa a ler Romanos, não é como nós lemos o capítulo inteiro, Paulo está dizendo que em determinado momento da vida ele percebeu que ele era muito mais perverso do que jamais ele tinha achado. Que Paulo era meio Dr. Jekyll, assim, sabe? Ele achava que havia muitas coisas boas nele, mas um dia ele viu que era muito mais perverso, que ele pensou que podia estar lá. Então, quando você lê o livro, você vê que o Stevenson, ele pensou parte do que ele escreve do capítulo 7 de Romanos, porque até a maneira que ele, por exemplo, ele diz assim, quando ele fala sobre Mr. Hyde, eu percebi que eu fui vendido como um escravo para o meu mal original. É a mesma expressão do apóstolo Paulo, não é? Vendido ao pecado. Ele usa exatamente a mesma expressão, vendido como um escravo para o meu mal original. Isso vem diretamente de Romanos 7. Então, quando você vai olhar, é tão interessante você olhar a vida do escritor, do Stevenson, você vai ver que ele foi criado e era filho de pai e mãe protestante, reformado, e foi criado num ambiente assim, em que essas verdades são... então essa história horrível, essa história triste, do Dr. Jekyll, o lado mal, muito pior, muito mais mal do que ele imaginou, ou que ele racionalizava não ser, não pode ser contida nem vencida. O mal vence. É isso. É por isso que no final, o único jeito dele acabar com tudo é ele matar. Porque ele sabe que vivendo, ele não tem como controlar aquela parte. Aquela parte está assumindo o controle de tudo. Agora a questão isso é o cristianismo? Tudo isso que o Stevenson escreveu é o cristianismo?
É este o ensinamento de Romanos 7. Muita gente diz que Paulo tem uma visão da natureza humana sombria, né? O cristianismo pessimista, essa coisa de que há uma luta, mas que o mal sempre ganha, que é uma coisa impossível, apenas uma batalha com fim, que nós já sabemos qual é. Ou seja, Mr. Jekyll, né, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde expressam a visão cristã da vida. A resposta é sim e não. E a resposta é sim e não se nós entendermos o que Paulo falou no capítulo 7. Se você ler o capítulo 7 de Romanos, está falando sobre isso, sobre uma batalha, uma incrível batalha, uma batalha enorme, surpreendente, não é? Nós parece que estamos falando sobre o ser dividido, e nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Mas Paulo era um apóstolo, não é? É o homem que mais conheceu Deus na história, ele é grande, ele é o maior líder, é um cristão incrível. Como um cristão assim poderia falar desse jeito? Por isso que esse texto, para muitas pessoas, durante muito tempo, houve essa coisa, será que Paulo está falando isso antes ou depois? Como ele pode dizer assim, mas eu sou carnal vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então, isso soa como o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Então a resposta é sim e não. Então, a primeira coisa que eu percebo é que o Stevenson, que escreveu o livro, ele não entendeu o capítulo todo. Ele entendeu uma parte. Ele fez como muitos outros cristãos fazem. Porque esse texto ele vai andando de uma certa forma, não é? E quando ele chega no versículo 14, ele muda. Então, do versículo 7 ao 13, há uma enorme esforço passado. Paulo está sempre usando o tempo passado, porque então ele vai se expressando o que ele fez. É tudo eu fiz, eu vi, eu percebi. É tudo no passado. Ele está falando que havia uma grande luta, e agora aqui, a partir do 14, tudo muda para o presente. Eu sou, eu faço. Então essa é a coisa que Robert Stevenson parece não ter compreendido. É por isso que é sim e não, a visão dele. Há uma guerra, e antes de se tornar um cristão, há uma guerra, e depois que você se tornar cristão, há uma guerra. Certo? Não é o fim da guerra. O que Paulo está tentando nos mostrar aqui é que há uma guerra antes de você estar em Cristo e há uma guerra depois que você está em Cristo. E em seguida, se você não percebe isso, você perde toda a visão. É óbvio que é incrível a visão dele, mas ela está incompleta. Então, antes de Cristo há uma guerra, e é uma guerra sem esperança. É uma guerra que você não pode vencer. Não pode. O final é aquele mesmo do livro, a visão é essa. Stevenson fez um trabalho maravilhoso para mostrar o desespero da vida. E ele pinta de uma maneira perfeita a maldade muito maior, a maldade que acaba subjugando, a maldade como o egoísmo, o foco em si mesmo. E depois há uma guerra, Paulo diz a partir do 14, uma guerra depois que você está em Cristo, mas aí é uma guerra que você não pode perder. Entende isso? Do 7 ao 13, há uma guerra que você perde, uma guerra que você vai perder. Depois do 14, ainda há uma guerra, mas é uma guerra que você não pode perder. Lá há uma guerra que você não pode vencer. É o fim do Mr. Hyde mesmo. Mas agora há uma guerra que você não pode perder, é o oposto. Agora, isso significa o quê? Então a gente vai tentar falar isso hoje, o máximo possível. Então, isso é tão grande que dá 30 realmente sermões, 35. Nós não vamos
fazer assim, mas é fundamental compreender isso, não é? Então, o que isso nos diz é que quando você se torna um cristão, você não passa daquela guerra para a paz. E é por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade. Você se move simplesmente ao se tornar cristão, de uma guerra que você não podia vencer, para uma guerra que você não pode perder. Mas de uma guerra para outra guerra. Você sai de uma batalha para outra. E entender a diferença é fundamental para a vida espiritual. Então, se você olhar para o texto, não é, de 7 a 13, você vai ver que tem uma imagem da batalha que você não pode vencer, que é exatamente o que Stevenson está descrevendo no livro dele. Ele só ficou assim, ele não conseguiu ver mais do que isso. E por isso só tem desespero honesto o que falta às vezes na vida. Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci, ele está sempre usando o passado, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo pecado, me enganou. Está falando do passado. E por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ele está falando sobre a batalha que acontece em todo o coração humano, e você vê, acaba exatamente daquele jeito. A mesma lei que é boa opera sempre o mal sempre vence. A lei nunca vai, ela é universal, ela é para todos. Paulo está falando sobre a batalha antes de você ser cristão, a batalha de todos os seres humanos. Ele está dizendo, essa é a batalha. Em seguida, do versículo 14 ao 25, há uma nova batalha que trata da vida do cristão. A vida cristã é uma batalha, mas é uma batalha diferente, muito diferente. É uma batalha que você não pode perder. Então, a verdade dos versículos 1 a 6 é a transição de uma vida para outra, de uma batalha que você não pode ganhar para a batalha que você não pode perder. A transição do 7 ao 13, que é a batalha que você não pode ganhar, do 14 ao 25, da batalha que você não pode perder, a transição, para entender a transição de uma batalha para outra, é o versículo de 1 a 6. Então, nós vamos tentar passar assim de helicóptero por cima em vez de olhar cada pedra, árvore, rio, dessa paisagem linda, passar de helicóptero rápido, não é? E depois vamos fazer um pouco mais assim, de passeio panorâmico de helicóptero no domingo que vem, e depois, então vamos dar uma saída assim do helicóptero, vamos dar uma passada um pouco, não tão lenta, mas vamos passar. Então Paulo está falando que, embora ele tenha vivido antes, ele de uma maneira honrada. Paulo era o Dr. Jekyll, um homem virtuoso, um homem justo, um pilar da comunidade, um homem moral. Mas Paulo tinha uma consciência que tinha pecado em sua vida, como o Dr. Jekyll. Ele tinha essa consciência, mas tudo isso era muito diminuído pela ideia. Então, na história do Dr. Jekyll, ele toma uma poção e de repente ele percebe que ele era muito mais mal do que ele achava. Que debaixo daquilo que era escondido de várias formas, que havia muito mais egoísmo, muito mais centralização no eu, ele era muito mais mal, muito mais egocêntrico, totalmente egocêntrico do que ele imaginou. E Paulo entendeu a mesma coisa. É isso que acontece com todos os seres humanos de forma subterrânea, não é? Escondida. No versículo 9 ele diz, uma vez que eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Ou então em outra versão, eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O que significa isso? Eu vivia sem lei, em seguida veio o mandamento.
Parece, algumas pessoas têm ideia de que Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu vivi uma vida boa, eu estava me sentindo bem, estava me divertindo, até que alguém veio e me ensinou o mandamento, e aí quando eu vi que tinha esses mandamentos, aí acabou com toda a alegria, eu fiquei péssimo, me sentindo mal, e aí eu morri, foi horrível. Mas é impossível, porque Paulo foi criado num lar judaico devoto. Paulo nunca houve uma época dele que ele não conhecia esses mandamentos. Ele começou a aprender isso pequenininho. O pai dele, a mãe dele, sabe, colocaram. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele sempre conheceu os mandamentos de Deus. Ele não está dizendo: eu não conhecia os 10 mandamentos, eu não conhecia nada, e de repente eu conheci, aí acabou com a alegria de eu viver como eu vivia. Não, ele sabia os 10 mandamentos desde o início, todos os mandamentos, até o último: não cobiçarás. Então ele foi ensinado nisso. Ele não tinha, na verdade, compreendido o mandamento de Deus como ele é de fato. Mas um dia esse mandamento chegou na casa dele, sabe, no interior dele assim. Então matou ele, quando ele viu que era de fato o mandamento. E aqui está a maneira com que ele matou. Ele disse que tudo acontece quando a visão, a poção de Paulo foi um abrir dos seus olhos para o 10º mandamento: não cobiçarás. Isso mostrou quão excessivamente pecaminoso. Ele diz: através disso o pecado se mostrou excessivamente maligno. Eu vi, é como se ele tivesse tomado a poção e visto o lado que ele nunca, ele se achava honrado, se achava bom. Então o 13 diz: logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Isso significa que houve uma mudança na sua consciência, para que ele visse o lado pecaminoso dele como ele nunca tinha visto. Ele mostrou não só o Mr. Hyde que havia por baixo, ele mostrou o mal de uma maneira plena, que domina tudo, como o Dr. Jekyll acabou descobrindo. Então, na verdade, o mandamento só revelou isso, assim, quando ele teve esse entendimento. É como o Dr. Jekyll, ele já era aquilo tudo, mas quando ele tomou a poção e separou, então ele diz: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, despertou em mim toda espécie de cobiças. Então tudo aconteceu quando ele enxergou esse mandamento. Paulo tinha a ideia de que ele não era um homem perfeito, mas todos os outros mandamentos e a vida correta que ele levava, ele diz lá: segundo a lei eu fui irrepreensível. Ele nunca teve então ideia de quão mal ele era, quão desesperadamente corrupto e quão totalmente depravado. Então, ele não tinha nenhuma ideia desse mal profundo, dessa malignidade no ser humano, nele mesmo. Ele achava que tinha coisas ruins, mas não tão ruim assim, até que essa poção, que foi o 10º mandamento, de uma maneira especial abriu isso. Todos nós somos doutores Jekyll, e nós protegemos a nós mesmos dizendo que esse egoísmo, essas coisas não são tão ruins assim, que há elementos redentivos em nós, que a profundidade da degradação do pecado, do Mr. Hyde, não é tão grande, até que a poção trouxe para fora. Paulo, acontece a mesma coisa. De modo geral, todo mundo é similar, todo mundo acha que há coisas ruins em mim, mas não tão ruins assim. Sabe, nós acreditamos, há um lado que nós achamos bom, né? Acreditamos na justiça, acreditamos na honestidade, acreditamos em manter a palavra, ter cuidado com os outros. É óbvio que quando nós violamos isso, nós racionalizamos, nós temos motivos. O palhaço, o assassino, o pogo, ele também fazia ações sociais, era um pilar lá na comunidade dele. Todos nós gostamos de dizer: eu vivo muito bem. Então Paulo, ele olhava para o código moral e dizia: eu não adultero, eu honro meu pai e minha mãe, eu faço isso, eu não roubo, eu não adoro outros ídolos, como os mandamentos dizem, eu sou ortodoxo, eu me importo com os meus pais, eu respeito eles. Mas quando ele chegou no 10º mandamento e o último, Paulo, em determinado momento, ele viu que isso mostrava o que os outros mandamentos eram,
Então o mundo dele todo caiu, ele morreu. Matou ele. Agora, o que a cobiça significa? A gente cada vez mais usa menos essa palavra, e quando usa, ela não tem o peso, não é, bíblico. Cobiçar não é só querer algo, não é? É querer idolatricamente. É isso que é a cobiça. O 10º mandamento é não cobiçarás. Paulo disse que foi quando ele viu, foi esse mandamento, foi a poção que Deus usou para ele ver essa feiura sem fim. Porque através desse mandamento Paulo viu a essência do pecado, do que escapa às vezes das pessoas. A cobiça é pecado, todo pecado é fruto disso. A cobiça é querer algo, idolatricamente é o seguinte, é você querer algo mais do que Deus, é desejar algo mais do que Deus, de forma que a cobiça é a essência do pecado. A cobiça está dizendo que algo está além do amor de Deus, está além da sua relação com Deus. Você diz assim, se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Só Deus, a graça de Deus, não é suficiente. Se eu perder essa mulher, se eu perder esse homem, se eu perder esse emprego, se eu perder a saúde, eu não vou ser feliz. Isso é cobiça. Cobiçar é desejar algo idolatricamente. Só Deus, sem isso, não vai ser suficiente. Isso é cobiça, e a cobiça é a essência do pecado. Porque Adão achou só Deus e o paraíso. Se eu não tiver aquilo ali, eu não vou ser feliz. Daqui para frente, Deus não vai bastar. Então, o que é a cobiça? Cobiça é o amor que não descansa em Deus como seu conteúdo final. Deus não é suficiente. A cobiça, ela sempre diz, Deus não é suficiente. Sem isso, mas você vai ter Deus, mas se eu não casar, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver sexo agora e dessa forma, eu não vou ser feliz. Ou se por alguma coisa eu não vou ter sexo nunca, mas eu não vou ser feliz. Isso é cobiça. Mas você tem Deus, mas não é suficiente. Você tem Cristo, mas não é suficiente. Isso é pecado. Isso é cobiça. É esse desejo. Se você não puder amá-lo o suficiente para se contentar com ele sem algo, aquilo é cobiça. Essa é a essência do pecado. E Paulo começou a entender isso, que era a cobiça, a essência do pecado. Ele via, essa não é a raiz de todos os nossos problemas. Todos os seus problemas e todos os problemas da nossa vida não vêm da cobiça. Cada pecado não é a cobiça agindo. Você sabe isso, vai quebrar a comunhão com Deus, mas eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer isso. Ou eu tenho que reagir assim, eu tenho que fazer isso, porque eu não posso ficar. É isso que o Edward Hyde era. Ele era totalmente, quando ele vai definir ele como totalmente maligno, era alguém totalmente voltado para si mesmo. Nada, era um poço sem fundo, era um buraco negro. O que ele dizia é o que a cobiça faz e que é a essência do pecado em todos nós. Eu preciso do dinheiro, ou eu não vou ser feliz. Eu preciso ganhar mais. O seu salário vai diminuir. Não pode meu salário diminuir, porque senão eu vou ficar insatisfeito, eu não vou poder mais. Como eu vou viver? Como eu vou ficar satisfeito? Eu preciso de amor, eu preciso de alguém que me ame. Preciso que alguém me acolha, me ame e me case comigo. E se não casar, eu não vou ser feliz. É cobiça. Eu preciso de beleza. Eu estou ficando feio, meu Deus. Eu não vou ser mais feliz. É cobiça, entende? É desejar algo assim. Eu preciso do sucesso, eu preciso do reconhecimento. As pessoas têm que reconhecer o que eu faço. Se elas não reconhecerem, eu fico zangado, minha cara fica feia, eu fico deprimido, eu tenho que tomar coisa, porque eu não consigo mais. Eu preciso de conforto, eu preciso de uma vida mais confortável. Porque se eu não tiver isso, eu vou ficar assim, assado. Eu vou ficar me sentindo mal, vou ficar me sentindo assim, minha autoestima vai para o buraco. Então, é um buraco negro. Segundo a teoria geral da relatividade, nem as partículas que se movem no universo, a velocidade da luz, conseguem fugir da atração dele. É assim, cobiça é assim.
é querer algo e que sem aquilo, de alguma maneira, aquilo vai me afetar, mesmo eu tendo Deus. Essa é a essência de tudo que é errado no ser humano. Essa é a essência do que há de errado comigo, com você, o pecado, a cobiça. Por que você fica com raiva? Porque alguma coisa não está sendo como você quer. Você poderia dizer, isso não está do jeito que eu quero, mas precisa ser do jeito que eu quero. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas você fica irritado. Tem que ser, é cobiça. Por que você fica com raiva? Por que você fica deprimido? Por que você fica insatisfeito? Por que sua vida não te satisfaz? Você diz que Cristo está nela, mas não satisfaz por quê? Porque ou você tem aquilo ou não vai ser, não vai ser. Você fica irritado, amargo. Porque você diz, olha, eu sei que se eu tiver isso vai melhorar, mas é um buraco negro. Não é verdade. Você vai ter outras necessidades e outras e outras. Eu tenho que ter, é exigir, é essência da cobiça. Por que você tem medo? Por que você fica ansioso? Porque você pensa, se a minha esposa morrer, como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver? E se meu filho morrer, a minha vida acaba. Como assim a vida acaba? A tua vida não acaba, não é assim? Você ainda continua com Cristo. Por isso que Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu não sei o que eles vão fazer, mas se eles decidirem que eu vou morrer, então o melhor é partir estar com Cristo. Se eu vou viver, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você vê, isso é a cobiça que encontrou fim, não é? Porque Deus foi suficiente. É isso que o 10º mandamento faz. Todos os outros mandamentos são só expressão de cobiça. E por que você fica desanimado? Eu estou tão desanimado. Quantas vezes, às vezes, até pastores falam para mim assim, estou tão desanimado. Por que você está desanimado? O Evangelho é maravilhoso. Nós não estamos pregando o Evangelho. Não, mas minha igreja não está crescendo, as pessoas não estão aceitando. Mas o que tem? Mas o que tem? Qual é o problema? Você está desanimado por quê? Está faltando Deus, está faltando Cristo. Não está faltando. Então por que você está desanimado? Cobiça está dizendo para Deus, eu quero a ti, mas eu também quero uma igreja que seja assim, assada. Se não tiver essas duas coisas juntas, eu fico desanimado. Eu tenho que ter, eu devo ter, e se eu não tiver, essa coisa vai me afetar. Então Paulo começou a entender que sua moralidade não era nada, era só cobiça. Mesmo a parte que ele achava boa, mesmo o Dr. Jacob, que se achava com elementos redentivos, ele diz, tudo isso era expressão do pecado. Eu queria me sentir bem, eu me achava que era melhor que as outras pessoas, que eu era mais moral, que eu era uma pessoa mais digna. Essa é a razão pela qual ele teve todos os seus problemas. Ele tinha uma superioridade moral, não é? Essa é a razão pela qual ele foi tão duro de coração, que ele mandou matar pessoas, perseguiu a igreja. O 10º mandamento mostrou ele de uma maneira profunda. Ele disse que o Espírito Santo fez isso, não é? Que mesmo o Dr. Jacob, não é? Com toda a sua decência, ele não era outra pessoa, era a mesma pessoa do Dr. Hyde, se expressando de uma outra forma. Ele começou a dizer, espera um minuto, o assassino em série, Mr. Hyde, é simplesmente a cobiça se manifestando em violência. É a cobiça se manifestando em raiva. É a cobiça se manifestando assim, olha, sabe que eu não vou poder fazer aquilo, agora não tem tempo para fazer, não estou sendo reconhecido. Ele diz, tudo é a cobiça se manifestando de alguma forma. Mesmo quando eu sou virtuoso, ele diz, é uma maneira da cobiça se manifestar. Eu tenho meu próprio Mr. Hyde, em forma de retidão moral que me faz se sentir superior e digno de alguma coisa. Então ele diz, a lei agravou o meu pecado, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento operou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, a educação moral dele como um fariseu fez a cobiça se manifestar de uma maneira terrível na vida dele. Ele disse, olha, a lei que eu aprendi piorou tudo, em vez de melhorar. A gente lembra de Agostinho, disse que ele viveu uma vida depravada, não é? Ele conta isso com 16 anos de idade
Confissões, mas é engraçado que ele fala sobre como a vida dele foi depravada, mas depois ele se concentra um tempão falando sobre como, quando ele era garoto, ele com os amigos dele, né, roubava pera na casa de um senhor lá, de um pessoal lá. E ele diz, olha, ele explica isso, porque ele vê nisso a essência do pecado. Ele diz, a gente roubava as peras e jogava para os porcos. Na minha casa tinha uma pés de pera melhor do que aquela. Mas disseram que aquele homem não gostava, disseram que era proibido, disseram que não podia. A gente queria pegar aquilo, a gente queria ter. E se a gente não tivesse, a noite não teria graça, o dia não teria graça. A gente tinha que ter aquilo. Agostinho entendeu. Então, por quê? Porque a lei despertou nele o quê? O que é fundamental no ser humano, o desejo de ser Deus. Quando a lei diz não, o nosso desejo de ser Deus diz não por quê? Porque há esse mal, é essencial, em vez de estarmos sob Deus, a lei mostra que eu não sou Deus. Então Paulo queria ser seu próprio Salvador. Paulo acreditava, se eu for bom, eu vou ser digno, vou ser aceito por Deus. Grande parte do Evangelho reflete isso hoje em dia. Por que as doutrinas da graça têm dificuldade? Porque ela diz, você é o Mr. Hyde, você é totalmente mal. Porque a maioria dos cristãos hoje não se sentem mal com a depravação total. Porque ele acha que há neles elementos redentivos. Ele não consegue ver o que é o pecado, o que é a cobiça. Então, a única coisa que impulsionava o menino Agostinho, de 8 anos, ele disse, era só porque eu não podia ter aquilo, era só porque aquela não era da minha casa, não podia o que a gente queria ter, a gente ia lá e pegava. Nós aqui no Rio de Janeiro sabemos o que é isso. Isso é olhar para o abismo da nossa existência. A guerra interna de Paulo, subterrânea, por longo tempo, foi essa. Ele disse que ele não percebia. Ele via as duas coisas, o Dr. Jake, o Mr. Hyde, mas ele não via a profundidade do mal nele. Sabe essas pessoas que são cristãs, mas dizem que acreditam na depravação, mas não na depravação total. Ou então cristãos que dizem que acreditam na depravação total. Mas tem tantas maneiras de explicar e ver a vida que ele realmente não acredita que ela é total. Então, é isso. Então, esse é o problema essencial de muitos cristãos, porque é muito ofensivo. O Dr. Jake, o Steve Stevenson, chegou à conclusão de que só se matando podia acabar, porque o mal era invencível. Mas muitos de nós querem que a mesma salvação tenha algum elemento que eu tenha cooperado, porque tem que haver algum elemento redentivo em mim. Isso eu não tenho entendido, nada ainda, de fato, não é? Você não pode se tornar um cristão até que entenda o que é isso. Então você já viu isso, você sentiu isso. Você entende que há uma guerra incrível e que há um abismo e que mesmo o lado bom faz parte daquilo que é mal. Então Paulo viu que até a vida correta dele era uma porção do Mr. Hyde. Ele disse, quando eu obedecia, a lei operava em mim coisas terríveis. Eu me sentia melhor, me sentia orgulhoso, sentia que eu podia ser o salvador de mim mesmo. Eu sentia que eu não precisava de um salvador. Eu sentia que eu não era tão ruim quanto eu era. Então, ele diz, então, quando eu conheci a lei, me matou. No sentido de que ele percebeu que estava morto legalmente. Ele diz, não, ele percebeu, pela lei eu estou morto, a lei me mata, a lei me condena. Quando eu entendi o 10º mandamento, eu vi, a lei me condena em tudo. Ele percebeu que por trás de toda a sua moralidade, havia uma tremenda autojustiça, um tremendo sentimento de independência de Deus, de não dependência, de uma justiça própria. Ele diz, olha, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era como se Jesus estivesse dizendo para ele, Paulo, você não percebe, Saulo, que a tua moralidade é uma maneira de fugir de mim, de depender de mim como Salvador. A tua moralidade é uma maneira de dizer que você não precisa de um Salvador, que há em você ainda elementos que podem te salvar. Não você está fugindo de admitir a sua ruína total. Não há grande parte dos cristãos que ainda estão assim, que são cristãos, mas que não entenderam nem esse básico, que há elementos que, se não colocarem algum elemento do ser humano na sua salvação, diz, eu não posso aceitar isso.
É isso que Deus está falando para Paulo. Paulo está dizendo, Cristo está dizendo para Paulo o seguinte: toda a religiosidade de você não percebe, Paulo, que quando o homem é muito bom, sabe quando o palhaço fazia aquilo tudo, tentava se redimir, tentava dizer, há um lado muito bom em mim. Você não percebe, Paulo, que toda a sua religiosidade, e mesmo quando você é bom, é uma rebelião contra mim. Você não vê que é isso que te impulsiona. Você não fica mais perto de mim, você fica cada vez mais longe. Você não percebe que isso é uma forma de cobiça, de satisfação própria, de não admitir que ou você tem um Salvador que te salva ou você está perdido. Que isso está no comando da sua vida, que a cobiça que comanda mesmo a tua... Quando a Bíblia diz assim, não há quem faça o bem, é isso que ela está dizendo. Mesmo quando o homem faz o bem, o que está comandando aquilo é a cobiça, não é Deus. Não é a centralidade em Deus, em sua glória, não é. Então Jesus, você não vê que você me persegue até quando você está achando que você está no seu melhor. Você não percebe que o Evangelho vem te salvar, tanto daquilo que você acha mal, raide, mas do seu lado que você achava bom. Você não percebe. Então depois nós vamos poder falar do domingo que vem sobre a Segunda Guerra com mais profundidade. Nós tivemos que nos concentrar. Mas vamos dar uma pincelada nela antes de cearmos. A segunda batalha que é descrita está no verso 14 ao 25, que era totalmente diferente disso. É quase que completamente diferente. Não é? E como nós não podemos, por causa do tempo ser curto, olhar isso, o versículo 14 ao 25, nem resumidamente, há um versículo de Paulo em outro livro que resume isso bem, em Gálatas 5, 17, que resume a batalha depois do versículo 14, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora você vê o que está acontecendo? Agora há uma guerra. Aquilo era no passado. Paulo estava descrevendo como ele foi trazido a ver a sua total desespero e sua desesperança final, sua depravação total, e como ele chegou agora. Não, agora ele está acontecendo outra coisa. São dois tipos de guerras, por duas razões. A antiga batalha do Jacob contra o Hyde, que o Stevenson estava absolutamente certo em mostrar. O problema dele foi que ele não compreendeu todo o capítulo 7 de Romanos. Há uma batalha interna em você. E agora... lá, antes, ambos são você, tanto o Mr. Hyde quanto o Jacob, ao lado bom, são você é os dois. Você é os dois. A psicologia moderna não quis enfrentar isso como o autor enfrentou. Freud, ele estava no caminho, assim, de certa forma, quando falou sobre o id, o ego, o superego, e o ego tentando equilibrar os dois. Mas ele era inteligente o suficiente para saber em que caminho se ia dar, e como ele queria dizer que a natureza humana no fim é boa, não é? Ele fugiu daquilo que o Stevenson foi até o fim, não é? Do mal essencial no ser humano que vence tudo, esse desespero. Então, ambos são você, ambos eram Paulo, tanto o moral, quando se não fosse. Então não era que havia dois, na verdade esses dois, ambos eram você, não existia dois de fato. E você fica só lutando para saber qual é você que prevalece, mas ambos são igualmente você, e o mal está nos dois lados, e o que controla os dois lados, até o que você chama de bom, é a cobiça. E você sabe que há essas coisas ruins em você, porque a Bíblia diz que Deus colocou isso em todos os homens. A regra de ouro, todos os homens, é por isso que não há nenhum justo, todos estão condenados, porque Deus colocou em cada homem lei suficiente para ele saber que ele vive uma vida contrária
aquilo que é reto, a regra de ouro. Ele nunca fez aos outros o que ele desejava que fizessem a ele. Ele sabia que esse era o certo, mas ele não viveu assim, porque suas cobiças que controlam levavam ele por outro caminho. Romanos 2 fala a respeito disso. A lei moral de Deus foi colocada em todos os homens, e isso é profundo no homem. Nenhum ser humano consegue se livrar disso. Você não é um ser humano sem isso é profundo em você. É por isso que a ideia de ser seu próprio Deus é uma ideia em todos os seres humanos, é o mal em todo ser humano, junto com a incômodo que a consciência causa por causa daquilo que Deus colocou lá. Mas a ideia de ser Deus é a essência de todos os homens em todas as idades. Por isso é uma bobagem muito grande que, primeiro, há uns anos atrás, não existia adolescente, existia criança e adulto. Adolescente é uma coisa de poucas décadas que inventaram existir essa fase da vida. Essa fase da vida, o mundo não conhecia isso. Uma criança, quando chegava numa idade que podia ajudar o pai no trabalho, ia trabalhar. Acabou a infância, foi trabalhar. Foi num período mais confortável da vida que nós inventamos uma interseção, sabe, uma parte da vida que não é nem ser adulto, nem ser criança, está no meio. E de alguma maneira se chancelou que essa época é a época que você é mais rebelde. O ser humano é assim o tempo inteiro. É triste pais cristãos acharem que isso é uma fase, por exemplo, não tratarem disso e acharem muito engraçado até chamar a adolescente de aborrecente. Todos os seres humanos acham que é Deus e que o mundo gira em torno dele. Então, isso é absolutamente fundamental, isso não é superficial, é você, é o homem natural. E é por isso que a batalha está perdida. O homem não tem como se livrar dele mesmo. É isso que o Stevenson mostrou no livro. Não sei, o cara se matou. Como cristão agora, ainda há uma batalha acontecendo. Essa é o diferente. Ainda há uma batalha entre o bem e o mal. Mas um deles agora não é mais o meu verdadeiro eu. Essa é a diferença essencial. O apóstolo Paulo diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Lá no versículo 23 e 22 e 23 do capítulo 7, ele diz: porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. O que está acontecendo aqui? É uma guerra diferente. Há um certo sentido em que não há dois seres, não é? Há um sentido em que há algo em mim ainda, que gera esse combate. Há duas coisas, mas uma delas está morta, está, eu diria, sem coração. Uma delas está, realmente não é mais, não faz parte do meu eu, mas um deles está mortalmente ferido, não, está ferido de morte, não tem como se recuperar da ferida. Então, por exemplo, Colossenses 3, de 1 a 10, expressa isso. Portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos dos homens, nos quais também, em outro tempo estáveis, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da qual ele fala: não mintais uns para os outros, e vos vestistes, ele diz, não mintais uns para os outros, pois já vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui está a razão. A primeira razão de que essa guerra agora não, é totalmente diferente, não é? É porque agora os dois eus lá eram você mesmo. Na Segunda Guerra, apenas um é você, apenas um. Na Primeira Guerra, os dois eram controlados pela cobiça. Então, a lei de Deus, uma pessoa que não nasceu de novo, só agravava o problema. De um jeito ou de outro, ela acaba operando mais o mal. Tudo faz você sentir a batalha pior. O que o escritor, que foi criado num lar reformado, evangélico, cristão, calvinista, Stevenson,
ele não percebeu, ele estava saturado de um ensino moral, ele era torturado então por essa coisa de saber o que era certo e aquilo que ele via na vida dele, que ele queria fazer. Então a educação moral estava deixando ele nessa agonia maior. Por quê? Porque a nossa consciência, quando você não nasceu de novo, a nossa consciência ela continua se submetendo à lei de Deus, ela continua dizendo, isso é certo, isso que você está fazendo não está certo, ela se submete à lei de Deus. Mas a outra parte, que é o Hyde, ela odeia a lei de Deus. Então, a consciência se submete à lei de Deus e o lado totalmente egoísta odeia a lei de Deus porque me restringe. Mas você vê, nenhum dos dois lados amam a lei de Deus. Um lado se submete à lei de Deus e vê na lei de Deus a possibilidade de eu me redimir, como Paulo, de eu não sou totalmente mal. Então eu me submeto à lei de Deus, mas quando eu vejo tudo que é mal, eu me sinto muito, muito mal com isso, porque esse lado, o Mr. Hyde, ele odeia a lei de Deus. Então, o lado que aceita a lei de Deus, que é minha consciência, ela vê a lei como um mal necessário. Eu não posso ser assim. Aquilo ali está errado. Mas isso estraga a vida. A vida não é tão divertida. Eu preciso ser desse jeito, mas quando eu sou, a vida fica sem graça. Porque eu preciso daquilo ali para me sentir pleno. Então a lei é uma espécie de mal necessário. Já o outro lado, ele quer se livrar totalmente daquilo que refreia, aquilo que alimenta o ego. Veja o que acontece, o Evangelho quando vem, e você se torna um cristão de fato, é transformada a sua atitude para com a lei. Não é que uma parte de você se submete à lei como um mal necessário, e a outra parte odeia a lei. O Evangelho vem, e nesse sentido você está morto, você nunca mais, você percebe que você não pode satisfazer Deus, que não há nada redentivo em você, que você é mau. E os seus atos de bondade também são impiedade, também são frutos da cobiça, da sua independência, que nenhuma dessas coisas te leva para Deus. É isso que o Evangelho faz. Então Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, ele fez se tornar pecado na cruz. É que nós vamos cear agora, porque essa era a única maneira. Você não tinha nada redentivo em você. Uma coisa que acontece quando a gente lê o livro, não é que todo mundo que se encontra com o Mr. Hyde sente náuseas, sente um asco dele, sente uma vontade de esmurrá-lo. Por quê? Porque está vendo um ser humano sem nada, nenhum elemento que equilibre a maldade final que há no ser humano. Porque o Mr. Hyde é o próprio pecado sem nenhum limite da providência de Deus. É o ser humano quando Deus tira todo o seu elemento restritivo. O Mr. Hyde simboliza isso. Todo mundo que vê ele sente um asco, sente um desejo de feri-lo. Então é isso que 2 Coríntios 5,17 está dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não diz que Jesus só se tornou como um pecador ou um pecador, ele diz que legalmente ele se tornou o pecado. Entende isso? Em outras palavras, Deus derramou sobre Cristo a ira que qualquer um de nós, mesmo se víssemos tudo que o mal é em si mesmo, puro, sem os disfarces, nós sentiríamos o asco, como as pessoas quando olhavam para o Dr. Hyde, como o Dr. Hyde era o ser humano sem nenhum dos assoalhos, sem nada, pura, não havia nenhum vestígio do Dr. Jekyll nele. Então as pessoas sentiam isso, as pessoas queriam socá-lo, matá-lo, destruí-lo, porque achavam, era algo grotesco, era algo horrível. Então Jesus Cristo se tornou isso, ele se tornou o Sr. Hyde, o pecado sem nenhuma máscara. Por isso que o apóstolo Paulo usa isso, Deus o fez pecado, em vez de dizer o fez pecador, para mostrar como Deus fez ele pecado sem nenhuma coisa que a gente usa para disfarçar o que o pecado é. Então toda a ira foi derramada sobre ele. Agora, se você foi levado pelo Espírito Santo a crer nisso,
né? Você soberanamente, agora, você olha, você entende isso, você vai participar da ceia hoje, isso derrete o seu coração a olhar para Cristo nessa posição, por causa dos nossos pecados. O que a Bíblia diz é que quando o Espírito Santo soberanamente regenera um coração e você enxerga isso como Paulo enxergou, nesse momento acontece algo incrível. O Espírito Santo vem e escreve a lei de Deus no seu coração. Tudo muda, porque antes a sua consciência, a consciência de todos os seres humanos, ela funciona, mas a lei é um mal necessário. E o outro lado odeia a lei, porque eu queria fazer isso, eu queria comer o fruto ali, e a lei diz que não. Mas olha, vai desagradar a Deus, então a lei é um mal necessário, é um remédio amargo que evita outros males piores. Mas o que acontece quando você se converte, é que a lei não é mais um mal necessário. A Bíblia diz que o Espírito vem e escreve a lei de Deus no seu coração. É por isso que eu falei que o versículo de 1 a 6 essa história de homem e mulher junto ali, presos um ao outro, é como o apóstolo Paulo está mostrando o que é o elemento de mudança de uma guerra que você não pode vencer, para uma guerra que você não pode perder. Paulo diz assim: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro, mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, pelo que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ele diz: antes de encontrar Cristo, você estava casado com a lei. Por que ele diz isso? Porque ele diz isso? A lei, o esposo, o cônjuge é uma espécie de eixo central que não pode mais, a sua vida não pode mais estar fora daquele eixo, não é? Ou seja, mesmo quando as pessoas não conhecem aquilo que Deus determinou para o casamento, o casamento faz com que toda a sua vida gire de alguma maneira em torno do cônjuge. E o que é fascinante é Paulo ter percebido: olha, antes de ser cristão, alguém está casado com a lei, está ligado à lei, não há como escapar dela. Então, ela nos condena, ela nos mata. Nós podemos até pensar que servimos a Deus, somos moralmente bons, somos religiosos como o apóstolo Paulo, mas você continua casado com a lei. Deus é remoto, é a lei que você serve, é a lei que você está casado, é ela que você está ligado. Então nosso coração sempre está pensando em desempenho. Se eu fizer isso é porque eu sou bom, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, então quer dizer, eu não sou tão ruim assim, há algo bom em mim. Você está casado com a lei, ela não é o meio, ela é o fim de te redimir. Ela é o teu fim redentivo, e ela te mata. Nós fazemos isso não para viver por causa de Deus, não, ao contrário. A cobiça é algo que me coloca num lugar de independência, num lugar de enxergar coisas boas e redentivas em mim, e a lei é que eu estou casado com ela que é o objetivo porque é com ela que eu tento provar quem eu sou, e ao mesmo tempo legalmente eu estou ligado a ela, e ela acaba me condenando. Então os teólogos, quando falam agora, morrer, né, a salvação aqui, o apóstolo Paulo está falando, não é que a lei deixa de existir, é que ela não é mais o caminho da salvação, não é? Ela não é mais como você lida com a impureza. Você vê que a lei depois, a lei não justifica, a lei mostra o pecado. E mesmo a santificação, você vê que a lei tem um papel importantíssimo, mas não é a lei que santifica, porque a lei não impõe pecado. É a união com Cristo que trouxe a justificação, e é a união com Cristo que dá o poder da santificação. É a união com Cristo. Não é a maneira pela qual mais você tenta então a lei agora salvar a si mesmo, resgatar o seu ser, dizer que você não é mal assim, ou ter independência. Agora o que acontece é que você está casado, você morreu para a lei, para essa relação com a lei,
E a lei, por ser justa e boa, ela te condenava à morte, porque por mais que tu tentasse usar ela como elemento redentivo, você acabava, a lei acabava mostrando em que você é o raio de que merece morrer mesmo. Então a lei, agora, mudou a sua relação com a lei. O Espírito Santo escreveu a lei no seu coração, mas você não está casado com ela. Ela não você não está tentando, a lei não é nenhum elemento de salvação e redentivo em você. Você está casado com Cristo, todo o seu amor é para Ele, toda a sua vida agora gira em torno de Cristo. Ele é o eixo, Ele agora é o marido. Então você não está agora olhando para o seu desempenho para agradar a Deus. Antes, tudo que você pensava, mesmo o apóstolo Paulo, antes querendo obedecer à lei, ele estava ligado ao seu desempenho. Ele não estava casado com Deus, estava casado com a lei. Deus, ele não tinha caído nos braços de Deus. Deus era o nosso chefe. E nós queremos só provar o chefe que nós não somos tão ruins. E o chefe pode nos mandar embora. Então você pode ser demitido. Deus não era o seu marido amado. É isso, você era casado com a lei. É a lei que ia dar a você a satisfação de que você não era, que você não é totalmente depravado, que você tem elementos redentivos. Agora que o Espírito Santo escreveu a lei no seu coração, ele só escreveu depois que te mostrou aquelas verdades terríveis, como Paulo disse que viu. Você morreu para a lei. Então, ao morrer em Cristo, nós vamos ter que olhar essas coisas devagar. Então, a lei se tornou a maneira pela qual você cultiva o amor, você mantém o amor e você reflete o seu amor. A lei agora não é mais redentiva, não é mais fruto da cobiça querendo algo. Jesus passou a ser esse centro. E a lei que foi escrita no coração é só agora alguém maravilhoso. Você ama a lei agora. Agora a lei não é um mal necessário. A lei é alguém que está ao seu lado, que mostra o tempo todo o que agrada o seu amado. O que faz, o que desagrada. E você gosta quando ela diz, isso desagradará a ele. E isso, se você vê isso, você vai, não, mas eu não, isso é terrível, porque eu vivo, eu existo para isso. Então a lei não dá poder de justificar nem de santificar, é a união com Cristo que faz isso, mas agora a lei é escrita em nossos corações, e ela é linda para nós. Quanto eu amo a tua lei, porque ela é simplesmente, me mostra como eu posso manifestar o amor, fazer esse amor crescer, ter essa comunhão mais profunda com quem eu estou casado agora. Então, na próxima semana a gente vai ver como essa guerra acontece. E é por isso que eu disse que se você não entender esse capítulo, você não entendeu o Evangelho, mesmo numa visão assim geral. Então suponha que agora você ainda lute, às vezes, você veja você caindo em pecados que você antes era escravo do pecado, não é? Nós podemos pensar em qualquer um. Antes você ia se surrar, você ia mostrar que você não é tão mal assim, você ia fazer novas resoluções, e enquanto você cumprisse ela, você ia se sentir melhor, ia sentir que você tem elementos redentivos, até você cair de novo, até começar o processo de novo. Agora o cristão não é? Ele não pode viver num hábito assim, porque o seu interior agora, ele só tem um eu, e segundo esse eu interior, ele tem prazer na lei de Deus. Agora, quando ele cai, aquilo está lutando contra aquilo que me agrada mais. É uma batalha diferente. É isso que o Espírito fez, que a regeneração é imortal. É por isso que essa guerra não pode ser perdida. Há uma guerra acontecendo. Nos velhos tempos, esse hábito expressava o seu eu. O pecado expressava quem você era. Agora ainda há pecados. Eles não são, não há mais a escravidão, mas há pecados. Mas eles não expressam mais o seu eu, não expressa quem você é. Você não pode viver com eles como você vivia antes, porque ele era parte do seu eu. Você nunca mais vai ter o tipo de prazer que você tinha, porque você agora está casado com um outro, não com a lei.
Agora o pecado é diferente para você. Não tem, se você foi regenerado, não é? No seu interior você tem prazer na lei de Deus. Então quando você vê elementos contrários a isso em você, você não vê a lei como um mal necessário que estraga a diversão da vida, mas que é importante. Você vê aquilo como algo que afronta o seu amor, o seu marido. A lei mostra isso. A lei é amada, porque você tem prazer na lei de Deus. E essa batalha ganha, né, nessa transição que é aqueles primeiros versículos, o que é a verdadeira conversão, né? Desculpa. Nós morremos, e não há uma maneira de morrer que não tem aspectos traumáticos. Quando se você foi regenerado, não é? Você agora não está cumprindo algo, tentando mostrar que você não era totalmente mal, ou que há elementos redentivos, isso já foi resolvido, você já viu a maldade final, e que merecia a morte em você, como do Mr. Hyde. Você viu a maldade sem elementos redentivos em você, isso já foi definido, e Jesus foi feito o Mr. Hyde, assim, foi feito o pecado, e foi condenado nele. Então agora a lei, como você já não está mais nessa situação, ela é o que aponta, o que faz você exaltar e agradar aquilo que você mais ama, com quem você está casado. Você agora pode amar a lei, porque ela não é mais o teu elemento redentivo, e ela também não é o mal necessário que estraga o prazer da vida, mas é uma morte. Então é óbvio que quando alguém morre, a única maneira de você se livrar da lei era morrer. Então a lei não podia morrer, a lei é santa, justa e boa. Você morreu com Cristo. Agora, você está nessa nova relação. Se você se tornou cristão, você passou por uma morte. E essa nova vida te colocou no